Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista com os nossos aprovados. E hoje eu vou bater um papo com o Lucas Miranda, que foi aprovado na PRF e vai contar pra gente um pouquinho sobre a trajetória dele, os métodos de estudos e todos os obstáculos enfrentados para chegar onde chegou. Tudo bem, Lucas? Seja muito bem-vindo ao Estratégia. É um prazer imenso estar aqui, estar conversando com você e estar conhecendo esse prédio tão famoso em todo o Brasil. Então, Lucas, para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse. Conta pra gente de onde você é, quantos anos você tem, qual a sua formação. Então, meu nome é Lucas de Miranda Abreu, tenho 34 anos, sou formado em administração de empresas, nasci em Santos, São Paulo, mas hoje eu moro em Cuiabá. E conta pra gente como foi que começou essa história de concurso público, formado em administração, você começou pelo lado do empreendedorismo? Então, na verdade, eu sempre trabalhei em grandes empresas, multinacionais, sempre na iniciativa privada. Só que chegou um ponto da minha vida que eu trabalhava numa grande empresa, só que eu não tinha como expandir mais do lado profissional e do lado financeiro também. Comecei a pensar e ver quais possibilidades eu tinha, veio a possibilidade do concurso público e logo em seguida a paixão pela PRF. Então, desde o começo foram duas ideias conjuntas, o concurso público e as carreiras policiais focadas na PRF. Isso aí foi mais ou menos em 2017. Aí eu comecei a estudar, eu sempre fui um bom aluno, só que eu estudava muito para nota. Então, assim, foi um processo muito difícil para mim, estudar sozinho, o que estudar, como estudar. Então, eu perdi um pouco, né, no começo da preparação só em tentar aprender a estudar, que eu acho que acredito, hoje depois de um tempo estudando, eu acredito muito nisso. E você chegou a prestar o último concurso da PRF, né? Então, 2019 eu estava bem preparado, inclusive, só que, e esse foi uma das minhas maiores dificuldades da minha preparação, que eu reprovei, eu não passei por 2 pontos, e isso foi muito difícil para mim superar essa notícia, essas notas, e eu tinha muito pouca experiência em prova. Então isso eu acho que foi um fator marcante para eu não ter conseguido êxito, porque eu fui fazer todas as questões, fiquei nervoso demais. Então eu acredito que se eu tivesse mais experiência e mais cautela eu teria conseguido êxito. Mas em 2019 eu fiz, aprovei. E foi sua primeira prova? Ou você tinha feito para outras áreas, outras provas? Na verdade eu tinha feito duas provas só para tribunais que apareceram na época, que eram federais, MPU também, mas sempre focado na PRF. E sem edital aberto, chega uma hora que você começa a estudar e não ter aquela motivação de uma data possível de prova, e isso dificulta muito, viu? Sim. Aí quando chegou a autorização, para mim era a prova da minha vida, e eu carreguei esse peso na hora da prova. Então você estudou mais nesse último concurso da PRF no pós-edital? Na verdade, aí depois dessa minha reprovação, eu fui para a biblioteca, depois de 3 dias, coloquei um planejamento novo, eu ia estudar para a PCDF. Comecei a estudar para a PCDF, que é o Polícia Civil de Brasília, e aí veio a pandemia, no final de 2020 começou as notícias da PRF, e eu desde a prova eu não tinha mais tocado nas matérias da PRF, porque foi difícil para mim. Ah, tá, mas o sonho continuava lá. Continuava, sempre foi, sempre batia mais forte para isso. Tanto é que eu fui aprovado em um concurso da Sejud, que é lá de Cuiabá. Eu nem levei para frente porque estava perto de 2019 da prova da PRF, então eu falei, eu vou focar nisso aqui que é meu. E como que foi para você esperar tanto tempo, né, para outra prova? Então, a última prova da PRF tinha sido em 2013. Então, assim, quando eu comecei em 2017, todo mundo falava que ia sair. Aí passa um ano, passa 2 anos de preparação, você dá uma desanimada, né? Uhum. E quando eu não passei em 2019, para mim, na minha cabeça, seriam mais 5 anos, 4 anos. Então, foi muito difícil para eu aceitar que Por causa de 2 pontos, né? Deve ser bem... Por causa de 2 questões, eu não passei, aí eu fui focar na PCDF, que são outras matérias, cai muita contabilidade, é mais ou menos parecida com a PF. Uhum. E aí, quando deu autorização, as notícias, aí meu coração acelerou, eu fui até o fim, PRF novamente. Então você focou na PRF quantos meses até a prova
essa última? Nessa última? Isso. Foi final de 2020, foi uns 4, 5 meses. Intensos ali. Intensos. Fazendo transição de matéria, pegando coisa nova do digital. Na verdade, como na PCDF eu consegui estudar a maioria das matérias da PRF. O que diferencia mesmo é trânsito, geopolítica, essas coisas. Então, quando deu a notícia, eu foquei demais em trânsito novamente, que o peso é muito forte na prova. E as outras matérias eu conseguia revisar só por exercício. Mas eu falei, não, dessa vez eu não vou deixar escapar, não. E o que foi o seu diferencial nessa prova? O que você acha que você fez certo em comparação com a de 2019? Eu acho que com relação a horas e esforço e dedicação, eu acho que foi quase a mesma coisa. O que diferenciou mesmo foi eu ter bagagem de um bom tempo estudando, bagagem de fazer prova, me sentir mais calmo, me sentir mais confiante, que é primordial. Numa prova, 4 horas e meia resume muitos anos de estudo, então se você cair nessa pilha, você fica muito nervoso mesmo na hora da prova. Eu me senti bem tranquilo, eu senti uma cobrança dentro de mim, mas eu senti mais tranquilidade, eu acho que foi totalmente o diferencial. Inclusive, na sua entrevista escrita, você contou que aprendeu ao longo desse tempo de concurseiro, né, de estudos, muita coisa. Tinha muita coisa que no início que você fazia, que lá para o final você mudou completamente os seus métodos. É que assim, no começo a gente tem a memória de colégio, de faculdade, então eu queria fazer muito resumo, eu queria fazer uma coisa muito bonita para um material meu, de todas as matérias, e aí com o tempo a gente aprende que nem tudo é importante, nem tudo você tem que focar. Você tem que ter o diagnóstico do que você está bem, você precisa só revisar, não precisa ler todo o material novamente, porque o tempo é escasso, a gente acha que é muito, e eu como me dedicava o dia todo, eu tinha muito essa preocupação. Eu me espelhava em pessoas que trabalham, estudam, que têm pouco tempo e aproveitavam muito, então eu não me negligenciava. Mas aí com o tempo você aprende qual o material, a estratégia. Eu admiro muito o estratégia porque o estratégia consegue abranger todos os níveis de concurseiro, do iniciante até o concurseiro de longa data. E aí com o tempo você aprende qual material que é o melhor para estratégico para revisão, como revisar só por exercício. E aí isso é a maturidade de muito tempo que você consegue te deixar mais confiante. Eu acho que esse foi totalmente o diferencial na hora da prova. Então, Lucas, daqui a pouco a gente vai entrar nessa sua metodologia, mas primeiro eu queria te perguntar o que sua família achou de, às vezes, abandonar a carreira de administrador para se tornar policial? Eles te apoiaram? Você morava com seus pais? Conta pra gente como que era essa relação. Então, eu sou um privilegiado. Eu sempre falo para todas as pessoas que esse meu resultado não é só meu, é de toda a minha família, dos meus amigos que me cercam, mas principalmente a minha família. Não foi uma decisão rápida para mim, né? Porque, de repente, você tem uma condição, você consegue planejar suas coisas e você dá alguns passos para trás para pensar a longo prazo é difícil, principalmente financeiramente. E aí eu sentei para conversar com meus pais, eu moro com meus pais ainda, e aí eu falei que eu tinha tomado uma decisão, que eu estava com medo de ser infeliz, de não tomar essa decisão mais para frente. Eu sabia que ia ser difícil, mas que eu queria arriscar, e porque para mim já era um sonho. Quando eu tomei a decisão, para mim já estava consumado meu coração, assim. E aí meus pais deram total apoio, eu tinha guardado um dinheiro, mas tinha planejado um tempo que não foi, por isso que 2019 foi tão pesado para mim, porque depois de 2019 passou mais 2 anos, mas meus pais, graças a Deus, sempre me apoiaram, tanto psicologicamente, financeiramente, sempre me deixaram tranquilo para eu só focar nisso, porque eles sabiam que eu queria muito. Imagino que não deve ter sido fácil, às vezes por você já ter uma carreira, né, você ter que abandonar, muita gente tem esse medo, eu vejo muita gente, será que eu faço isso, será que eu deixo tudo para trás, tudo que eu já construí por algo novo que eu não tenho certeza de nada e às vezes pode durar anos. Mas é mais ou menos começar do zero, né, eu lembro que eu estava chegando aos 30 anos já, e isso era um peso para mim, foi um dos fatores de eu pensar nos concursos públicos, eu falar, nossa, eu preciso ter um futuro melhor, eu quero proporcionar uma vida melhor para mim, para toda a minha família, para quem estiver comigo. Mas foi difícil tomar essa decisão, porque eu tinha uma carreira muito boa na iniciativa privada, só que
chegou uma hora que eu falei, eu recebi outras propostas depois que eu comecei a estudar, mas em nenhum momento eu balancei porque eu acho que era um projeto de Deus para mim. Eu sabia que eu tinha um propósito dentro dessa carreira policial e eu em nenhum momento hesitei, e graças a Deus. Mas se eu não tivesse ajuda na minha família, ia ser muito difícil. Com certeza ia ser muito. E como que você sabe que é um projeto de Deus? O que que você sente? Então, que na verdade, quando eu decidi para concurso público, eu sou um cara muito religioso, né? Então eu comecei a pedir respostas para Deus, se era esse mesmo caminho, se eu tinha que começar do zero, largar toda a carreira que eu tinha. E eu tive uma resposta clara, que era a PRF, que era um projeto de Deus para fazer a diferença nas carreiras policiais, até pelo histórico passado que as pessoas têm das carreiras policiais, que policial não pensa, não tem direitos humanos, não são pessoas honestas. Então, essa nova geração desses concursos, a partir do momento que eu estou estudando, eu vejo muitas pessoas querendo fazer a diferença. E eu acho que esse é o caminho, é aliar o seu sonho junto com a parte financeira também, que é muito importante. Sim, e eu não acho, né, nem que você vai começar do zero. É porque a bagagem também que você ganhou ao longo desses anos de profissão, com certeza você vai utilizar ali dentro também. Essa bagagem na iniciativa privada me ajudou muito na forma de organizar meus estudos, porque eu sempre fui um cara muito organizado, com planilha, marcar meus aproveitamentos por matéria, por assunto. Então, outra dica aí para o pessoal que está assistindo a gente é o concurseiro tem que ser muito organizado. Além de disciplina, se ele não for organizado, ele vai andar em círculo. Ele tem que tirar, tipo, um dia da semana para organizar os estudos dele da semana, você acha? Então, na verdade, eu tinha um planejamento mensal e semanal, como você está falando. Eu gostava muito de domingo estar fazendo todo o meu planejamento já com a planilha, que o Estratégia até o Dudu disponibilizava e eu fazia arrumava do meu jeito, né? E segunda-feira eu já sentava sabendo o que eu ia fazer a semana toda. Eu tinha muitos amigos que segunda-feira eles sentavam e começavam a ver. E isso a longo prazo é muito tempo que a gente perde. Peraí, então você tirava algum dia no final de semana, algumas horas ali? Era quase sempre no domingo. Quase sempre no domingo eu gostava de começar a semana já com tudo planejado. E você então não estava trabalhando, abriu mão do seu emprego. E quantas horas você estudava por dia? Como que era a sua rotina? Então, eu sou um cara que eu sempre funcionava mais à tarde e à noite. Então, eu usava a parte da manhã para fazer uma revisão rápida de todo o conteúdo do dia anterior. E aí eu treinava, né? Então, era uma hora e meia de revisão. Eu treinava, almoçava e depois ia para a biblioteca 1h30 e só voltava 10 horas da noite. Então de manhã você fazia revisão em casa. Fazia a revisão em casa, já treinava, almoçava e depois estudava para valer em biblioteca ou sala de estudo, que eu já estudei em duas. Antigamente era biblioteca, nos últimos tempos foi sala de estudos por causa da pandemia, né? E como que era a sua vida social? Tinha ou não tinha? Como é que era? Olha, então, minha vida social foi bem escassa. Até quando saiu o meu resultado, muita gente falou, você merece, porque assim, eu sempre usei como terapia as redes sociais, então a vida de concurseiro é muito solitária, né? Então, as minhas horas vagas eu postava alguma coisa de motivação, que isso mesmo me motivava, mas saía quase zero. E assim, é muito longo prazo, é quase 4 anos abdicando de tudo, não fiz viagem, não saía, final de semana era bem escasso. E você deixa de fazer muita coisa. Eu, por exemplo, sempre fui um praticante de futebol, sempre gostei de atividade física. Deixei de fazer muita coisa para não machucar, porque sempre tinha o TAF, sempre estava para sair o concurso. Então, são muitas coisas que você deixa de fazer. Todo mundo que estava próximo de você deve ter visto, né? Essa abdicação de várias coisas. E era difícil, é difícil dizer não para o pai, para uma mãe, para um namorado, amigos. Principalmente no final de semana, que todo mundo faz, mas mesmo sem editar, eu sempre estudava até sábado. Aí domingo eu ficava mais tranquilo e... Quais são os momentos assim que você lembra que às vezes você queria estar fazendo outra coisa e estava ali estudando? São momentos marcantes. Teve um casamento de um amigão meu de infância que eu não pude ir porque eu estava estudando, estava com o edital aberto. Momentos que a minha avó ficou doente, eu não pude ir, minha família toda foi, eu fiquei. E aí todo mundo fala, nossa, mas é só um final de semana, é só um dia. E quem está me ouvindo agora sabe que não é só um dia. Então, são coisas que a gente tem que abdicar, a gente tem que saber que
vai fazer a diferença, aquele dia vai fazer a diferença para a sua preparação. Pelo menos para mim, foi a metodologia que eu precisava. Eu sempre me cobrei muito, até pela ajuda que eu tenho dos meus pais, então eu me cobrava muito. Eu falava, não tem como, eu tenho que ter respeito por mim, pelo meu sonho e também pela ajuda que eu tenho, né? Lucas, conta pra gente quais eram os seus métodos. Você gostava mais de videoaula, PDF? O que que mudou ao longo desse caminho? Então, no começo, como eu te falei, como a gente está começando uma preparação, a gente não tem muita maturidade nos estudos, ainda mais para concurso, que é uma coisa que tem que ser direcionada. Eu gostava de ler todos os PDFs, assistir todas as videoaulas, assistir todas as revisões, então isso gasta muito tempo. E ainda por cima eu queria fazer meus materiais, então para você ver, para você zerar um edital fazendo isso, leva tempo. E aí com o tempo você vai aprendendo que você não precisa anotar muita coisa, eu aprendi a grifar no próprio material para fazer revisão. Você fazia resumo no início e depois começou só a grifar. Fazia um resumo, tanto é que eu brinco com meus amigos, eu cheguei no começo da minha preparação, eu escrevi todo o artigo 5º da Constituição num caderno. Então é mais ou menos... Você achava que era daquele jeito para fixar, mais ou menos por aí, porque eu jeito. sempre tive uma memória fotográfica, então para mim era isso, eu tinha que escrever para memorizar. E não dá para você fazer isso, até porque no começo você não sabe o que é mais importante, você não sabe o que cai mais. Aí com o tempo você vê que o que cai mais, o que é mais importante, quais matérias você precisa revisar só por exercício, quais matérias você precisa ler porque a banca cobra desse jeito. Não é só o concurso, são só as matérias, você tem que estudar até pela banca. Então, é um estudo bem complexo. Com edital aberto é praticamente revisão por exercício, muitos exercícios, e estudar as matérias novas, né? Tudo que teve de novo no novo edital. Sem edital, eu estudava de 2 a 3 matérias por dia, lendo, grifando e fazendo... Nessa preparação final eu só lia mais os meus grifos, as coisas que eu não lembrava, as coisas novas ou entendimentos novos do STF e STJ. Eu dava uma estudada, mas era praticamente só revisão. Revisão, exercício, porque o maior desafio de um concurseiro de longo prazo é você manter tudo fresco na sua cabeça. E o que cansa é a rotina de você estudar muitas vezes a mesma coisa. E às vezes você acha que está na sua memória, chega na prova, você erra o básico. E isso é fatal. Lucas, quais matérias você tinha mais dificuldade e como que você fez para sanar essas dificuldades? Então, na verdade, foi até um ensinamento do meu pai, que o meu pai sempre dizia, se você não gosta de uma matéria, você tem que empregar mais tempo nela. No caso da PRF, para mim era uma parte da matemática avançada e física. Então, eu empreguei muito tempo nessas matérias porque eu sabia que essas matérias eram um diferencial nesse concurso. A parte de direito, a parte de português, acaba que todo mundo que estuda um bom tempo, eles acertam mais ou menos os mesmos índices. O que faz diferença são as matérias chatas. Então, é aquela parte da física e da matemática que a gente negligenciava no ensino médio. Eu empreguei muito tempo nisso porque eu sabia que esse seria o diferencial. Você, então, teve que meio que reaprender aquilo que você não aprendeu no ensino médio. É difícil porque essa matéria complexa, a base dela é uma coisa muito simples que a gente já estudou há 20 anos atrás. Então, foi um desafio para mim ter paciência e ter confiança que esse método que os professores ensinam, desde a aula 00, básico de soma, multiplicação, fração, ia dar certo para mim. E eu passei Natal e Réveillon estudando física e matemática na força do ódio, mas deu certo. E valeu a pena, assim, na prova, você foi um diferencial nessas matérias? Porque muita gente eu já vi que tem dificuldade em uma matéria e já decide, eu vou deixar em branco para ganhar tempo estudando para as outras. Então, apesar de eu ter empregado muito tempo estudando física e matemática, isso me deu uma tranquilidade de eu saber quais questões valeria a pena, até pelo tempo, na hora da prova de fazer. Então, não é que eu fiz todas. Eu consegui saber quais eram fáceis para eu fazer e não perder tempo. Isso foi no caso de física. E de matemática, deixar em branco as que eu ia demorar muito ou que eu não teria certeza. Então, eu fiz uma prova bem estratégica. E Lucas, conta pra gente, como foi que você conheceu o Estratégia? Quais foram os produtos que você utilizou? Então, Estratégia Concursos, na época que eu decidi estudar para concursos, eu perguntei para alguns amigos que já eram aprovados e que estavam estudando, e foi unânime.
Eles falaram, você não vai se arrepender, estuda pela estratégia. Desde o primeiro dia que eu estudei foi pelo material de estratégia. Eu pedi para minha mãe parcelar no cartão a minha assinatura e desde então já renovei umas 2 vezes já com estratégia e eu não me arrependo nem um pouco. Quem está assistindo não tenha dúvida, o estratégia é o melhor material do mercado. Até porque você não vai ter que renovar mais. Então, o estratégia ele consegue abranger todos os tipos de concurseiros, igual eu falei, porque ele tem o PDF simplificado para quem só quer fazer revisão, tem o PDF grifado, e uma ferramenta que fez total diferença na minha preparação foi a trilha estratégica. A trilha estratégica, ele pega na sua mão, fala assim, ó, você tem que estudar essas matérias nessa ordem. Então, assim, se você tiver disciplina, se você tiver garra ali para perseverar, é só você ler o que o material tá te orientando ali que você vai conseguir. Revisar pelo passo estratégico também, que é um ótimo material. E quando eu estava cansado, exausto, eu ligava a TV no YouTube e assistia vídeos de revisão por exercício. Que eu sabia desde o começo que exercício era a chave para o sucesso. Não adianta você ser muito bom na teoria, porque o exercício te mostra como aquela matéria é cobrada. Então quando você estava cansado, você ligava o professor resolvendo ali os exercícios. E às vezes eu lembrava da voz do professor em algumas questões, então assim, vale a pena. Fora a estratégia cash, né? Porque para quem dirige, eu dirigi até a minha sala de estudos e biblioteca, ouvia só a estratégia cash, na hora do almoço, com o edital aberto de estratégia cash, a vida gira em torno disso. Você aproveitou bem, então, sua assinatura. Aproveitei todos os materiais, eu adorava isso. E já estou sentindo falta de estudar, mas está tudo bem. Qual que era a sua assinatura? Então, a minha assinatura era normal e nos últimos 6 meses até a prova da PRF, eu assinei o Platinum, que eu tinha um coach, que era o Eduardo. O Eduardo até teve muita paciência comigo. E além da trilha estratégica, ele me orientava, ele fazia uma trilha exclusiva para mim e eu tinha os professores que corrigiam minha redação. Isso fez com que eu perdesse o medo da redação também. Então, o estratégia tem muita parcela no sucesso do meu resultado, porque ele te dá todos os materiais, ele te dá todas as formas de você estudar, para quem gosta muito de escrito, para quem gosta tem dificuldade de grifar, o material já é grifado, então assim, você precisa estudar. O resto deixa que o estratégia te dá as orientações. Então você acha que o coach também fez uma diferença? Você mudou algumas coisas ali nessa última hora, 6 meses, né? Então, às vezes como você fica muito sozinho, por mais que você seja dedicado, você não consegue ultrapassar uma porcentagem de acerto ou alguma dificuldade, às vezes você está muito cansado um dia. Então o coach é a cereja do bolo para você. Ele vai ficar no seu pé, ele te mostra os resultados, ele mostrava para mim, Lucas, você não precisa estudar mais isso, você precisa focar nessa matéria. Então, com essas orientações finais do coach, com a professora corrigindo a sua redação, eu fiquei muito mais tranquilo para a prova, com certeza. E como que foi sua véspera de prova? Você deu uma intensificada ou conseguiu descansar? Eu não consegui descansar, não. Eu, na verdade, a última semana foi fazendo até corujão. Acabava 2 horas da manhã, voltava para casa. Todo mundo falando para eu diminuir o ritmo. Quanto mais chegava perto, mais eu queria estudar. Mas assim, de uma forma sadia. E na véspera tinha a maratona de véspera, que o Estratégia sempre faz. Acabou a maratona, eu comi, descansei, no outro dia eu acordei bem, graças a Deus deu certo. E no dia da prova? Estava tranquilo ou ficou muito ansioso? Eu tava uma pilha por dentro, porque todo o filme de 2019 passou na minha cabeça, né? Nossa, eu sabia que eu estava preparado, só que dessa vez eu estava mais maduro, eu não estava com a cobrança e com a insegurança que eu tinha também da redação. Então eu tava bem preparado, eu acordei bem, comi o que eu costumo comer, almocei e até cheguei mais cedo lá no lugar da prova para descansar, para saber que aquela hora resumia todo o esforço que eu tive durante esses anos de preparação. Então, antes de contar para a gente quais foram suas estratégias ali que fizeram a diferença dessa vez, como que você se preparou para a redação? Você disse que com o Platinum você aprendeu novas técnicas, o que foi o diferencial aí? Então, todos os concurseiros, em geral, a maioria negligencia um pouco a redação, né? A gente quer muito estudar a parte objetiva
e a gente não se dá conta que a redação é quase 20% de toda a nota. A redação é que decide os aprovados dos não aprovados. E em 2019 eu comecei a estudar a redação faltando um mês, assim. Era com o edital aberto e aquela parte de esqueleto não faz com que a gente passe mais, você tem que ter muito conteúdo. E eu aliei as aulas do Rodolfo Gracioli, que eu gosto muito dele, professor de atualidades, um abraço se você estiver assistindo. E junto com o coach, que o coach é assim, ele passa os temas, você faz e são duas professoras que fazem a correção em áudio e fazem as anotações para você. Então você sabe o que você precisa melhorar, se é a gramática, se é a organização, se é assunto mesmo. Então, quanto mais você fazer, mais você vai ficar confiante que na hora da prova você não vai ser surpreendido, né? Em 2019 eu fui surpreendido porque eu fiquei muito nervoso, então já passa muito tempo da prova e aí... Você falou que não foi aprovado por 2 pontos, mas querendo ou não, às vezes você não estava preparado mesmo, né? Precisou de passar por tudo isso, tudo tem um motivo, tem um propósito. Ah, mas com certeza. Uma coisa que por mais que eu fale que foi difícil, eu consegui superar muito rápido isso, porque eu tinha certeza que eu tinha dado o meu melhor, não foi por falta de estudar, não foi por falta de dedicação. Lógico que a gente sempre tem coisas para melhorar, mas assim, eu dei o meu máximo, eu saí com a consciência tranquila da prova. E isso eu tinha certeza que se não aconteceu em 2019, tinha algum motivo, tanto é que minha vida mudou completamente também depois de 2019. Eu continuei, eu não pensei em desistir nenhum dia e fui calmo. Você tem que ter maturidade, você tem que ter confiança, porque se for uma vontade você passar um concurso, se for só por causa do dinheiro, por causa do status, chega uma hora que você vai desistir, eu tenho certeza disso. Eu só não pensava nisso porque para mim era um projeto de Deus e era um plano que eu tinha que trilhar. Eu não estava preparado para assumir em 2019 porque a gente não tem como entender todas as coisas. Eu só continuei, fiz minha parte que eu sabia que ia chegar a minha hora. Então vamos voltar para a prova. Quais foram suas estratégias? Então, uma coisa que eu falo para quem estiver assistindo também é a preparação para um concurso que você quer muito, a gente faz muito simulado. Então, assim, se você treina um simulado de uma forma, eu acho que a melhor forma de você ficar mais tranquilo na hora da prova é você fazer exatamente como você fez no simulado. Isso eu falo em ordem de matéria, a hora de você fazer a redação, se você faz rascunho ou não. E é uma das coisas que me deixou muito nervoso em 2019 na prova, porque eu fiquei muito alegre que eu sabia o tema da redação, mas isso fez com que eu perdesse a concentração, porque eu fiz a redação antes, e eu nunca tinha feito a redação antes. Então, assim, você fazer o simulado, na hora da prova é só você pensar que é mais um simulado importante ali, que você vai manter a calma, que vai dar tudo certo. E quantas questões você marcou? Você foi mais de chutar? Você deixou questões em branco? Nessa prova agora, eu acho que eu fiz 99 ou 100 questões, eu deixei 20 em branco. Na de 2019 eu tinha feito todas. E aí uma errada anula uma certa e foi por causa disso que eu não tinha conseguido. Dessa vez eu fiz a primeira leva da prova que eu tinha certeza, aí eu começo a fazer as contas, aí dá para fazer as que eu estou em dúvida, você sente uma confiança e fala, aqui eu consigo a pontuação que eu preciso. E você acertou quantos? Eu fiquei com 78 líquido na objetiva e 16,5 na redação. E quando você saiu da prova, você saiu confiante? Falou, agora não, sim, agora não você saí confiante. foi PRF. Eu saí da prova falando, meu Deus, onde eu estou errando? Eu não saí confiante depois da prova porque foi uma prova meio atípica da PRF. Eles cobraram assuntos que nunca eram cobrados, eles mudaram a forma, principalmente do português, que eu gosto muito, mas português eu só errei uma questão, então deu tudo certo. Mas eu não saí confiante porque eu pensei que a nota ia ser muito mais alta de corte, né? Porque eu consegui fazer 82 em 2019 e agora eu fiz 78 na objetiva. Então, para mim eu estava fora. Aí eu fui acalmando quando eu fui conversar com meus colegas. Eles falaram que estava difícil mesmo, então eu fui acalmando, começou a correção. Falei, eu tô na briga.
Então agora vamos falar sobre o TAF. Como que foi sua preparação? Você fez a prova, a gente está gravando aqui no dia 29, você fez a prova na semana passada. Sim. Como que foi lá no dia? Você viu muita gente sendo reprovada? Então, o TAF, eu costumo dizer que o TAF é uma das, como se fosse uma das matérias do concurso. Para quem só estuda objetivo e discursivo e esquece do TAF, infelizmente fica, porque o TAF não é muito fácil, né? Em carreiras policiais, PF e PRF são TAFs bem complexos, assim, para quem não treina. Graças a Deus eu já tinha um histórico já de fazer muita atividade física, eu também faço crossfit, futebol, faço minha corrida sempre. Então para mim não foi não tirou meu sono, eu estava bem tranquilo, eu fiz várias e várias vezes a simulação da prova. O que estava mais me preocupando é que lá em Cuiabá o clima é muito quente, né? E aí eu fiz lá em Cuiabá, minha corrida foi meio-dia, 11h55, e além de tudo isso a gente tinha que correr de máscara. Então a minha preocupação era essa, era a máscara com o calor, mas eu já tinha praticado bastante, isso para mim era tranquilo. Conta pra gente como que foi lá no dia. Então no dia eram 5 baterias em Mato Grosso, mais ou menos umas 100 e poucas pessoas. A minha bateria tinha 14 pessoas, das 14, 3 reprovaram. E era mais ou menos essa porcentagem, a cada 14 pessoas, 2 ou 3 reprovavam. E isso nos mostra que, infelizmente, não pode negligenciar a atividade física. Tanto é que eu separava a manhã tanto para revisão e atividade física. Eu não fazia como lazer, eu já fazia pensando que isso aí ia me ajudar no concurso. Você treinava todos os dias, de segunda a sexta? Segunda a sexta. Treinava todos os dias na parte da manhã. E não tinha aquele negócio na cabeça, eu estou perdendo tempo. Você acha que vale a pena, não, né? Com certeza. E a atividade física ajuda tanto para o TAF como para a memorização, para você sair daquele espaço que você só estuda. E isso faz com que você sinta mais tranquilo na hora da prova, mais tranquilo até a questão de sair um pouco da rotina, você vê algumas pessoas, porque a gente fica enclausurado o dia todo, o nosso lazer é fazer atividade física. Faz bem para tudo, para a saúde, para a memória e para a prova. E o que você viu que estava reprovando mais? 2 exercícios que mais reprovavam, não só na minha bateria, foram a barra, mais para a parte das mulheres, e a corrida. Principalmente a corrida, muita gente ficou na corrida no meu estado, eu não sei os outros estados, principalmente porque Mato Grosso é muito quente, né? Então as pessoas saem de alguns outros estados, sentem o calor, e eu não sei se teve interferência também na parte da máscara, né? Porque a máscara foi decidida um tempo antes, então quem não estava preparado sentiu bastante a barra e a corrida. Quando você viu, Lucas, o seu nome ali na lista de aprovados, como que foi a emoção? Como que tá aí o coração, a alegria? Então, eu senti um alívio, mas quando eu vi o meu nome eu já pensei na próxima fase. Eu falo, até meus familiares, meus amigos falaram, nossa, você tem que aproveitar cada fase do seu concurso, porque o concurso das carreiras policiais tem muitas fases, né? Só que eu acho que só vai cair a ficha mesmo quando eu for convocado para o CFP, quando todas as etapas forem concluídas, mas eu fiquei muito feliz, né? Passa um filme na cabeça de todas as horas, todos os dias que a gente abdica da nossa família, dos nossos amigos, e eu sabia que valeria a pena. Eu sonhei muitas vezes com esse dia de receber o resultado. Até sonhei com esse dia de fazer uma entrevista aqui no Estratégia Concurso, porque isso aqui é a ponta do iceberg. A nossa preparação é muito sofrida, muito sozinha e tudo vale a pena, gente, tudo vale a pena. Já estava quase esquecendo, você fez esse final de semana o teste psicotécnico. Como que foi? Quais foram suas impressões? O psicotécnico, normalmente as pessoas falam que é fácil, pode fazer tranquilo. Eu sugiro que as pessoas se preparem para o psicotécnico. É mais uma etapa do concurso, é mais uma etapa que pode reprovar. Então, assim, enquanto o seu nome não estiver lá, você tem que se dedicar. Foi surpreendente para mim. Eu não achei que ia ser tão difícil alguns testes, mas eu acredito que vai dar tudo certo. E como que se prepara para o psicotécnico? Que dica que você dá para o pessoal que está assistindo a gente? A dica que eu dou é procurar algum material que você possa ler, manter a tranquilidade, principalmente na véspera da prova.
você comer bem, você dormir bem, para te dar uma concentração, porque você precisa estar muito bem concentrado, você precisa estar muito atento que o teste é de velocidade, de memória, de associação de palavras e o tempo é muito curto. Então, se você estiver cansado e estiver negligenciando, pode ser uma boa pegadinha para aprovação. Ótimas dicas. Então, para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse um recado para o pessoal que está nos assistindo e pretende chegar onde você chegou. Então, gente, pode parecer clichê o que eu vou falar, mas a preparação para o concurso é uma coisa muito séria. Se você não lidar com maturidade, com dedicação, com organização, você vai desistir no meio do caminho, porque são muitas coisas contra, são amigos, é família, é muito difícil você abdicar da sua vida social, muito difícil você abdicar de prazeres momentâneos para pensar lá na frente. Mas o que eu posso falar para vocês é que vale a pena cada segundo. Para cada sonho você tem que renunciar a algumas coisas. E se for da vontade de Deus, com certeza a sua parte você tem que fazer, porque a de Deus vai estar consagrado, com certeza. E eu queria mandar também um abraço para todos os meus amigos aí de Cuiabá, que me acompanham no Instagram, que sempre estudaram comigo. E que essa vitória não é minha, essa vitória, primeiro, grato a Deus, a minha família e todos vocês que sempre estiveram comigo, com paciência e com palavras quando eu estava muito triste ou muito desesperançoso, vocês sempre me ajudaram. Um beijo para o Estratégia, um beijo para todos vocês. Chega, Lucas, vai me emocionar, não tô podendo chorar aqui não. Ah, meu olho tá assim também. Muito linda a sua história, meus parabéns, que você seja muito feliz como policial rodoviário federal. Só está começando ainda. Só está começando, vai ser uma história de muito sucesso. Muito obrigado a você, muito obrigado pela Estratégia. Foi uma premiação eu estar aqui depois de tantos anos. Eu até comentei com a Jéssica, os professores e a Jéssica, parece que eles são amigos nossos há muito tempo e vocês nem têm ideia do quanto vocês influenciam as nossas vidas. Então não desistam, gente, é muito bom. Eu lembro do Lucas comentando sempre lá no Instagram, muito participativo, nos memes, rindo pra caramba. É isso aí. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigada a todos vocês que nos assistiram. Não esqueçam de curtir esse vídeo, deixem aqui embaixo seus comentários, seu feedback, o que vocês acharam. Se tiverem mais alguma dúvida também, é só perguntar aqui. E até uma próxima entrevista. Tchau, tchau!